Oi, gente, tudo bem? Olá, pessoas, tá bem frio aqui em Porto Alegre. Bom, hoje a gente resolveu fazer um vídeo para mostrar o outro lado do quarto. Bem em frente fica a prateleira de livros do nosso home office que está alugando para as pessoas colocarem em fundo de tela, e aqui fica os nossos quadrinhos especiais. Bom, o nosso home office é uma mesa, tá? E a gente compartilha eu e o Jota. Esse lado é o lado do Jota, o outro lado que tem a estante de livros é a minha. No fim eu não tô fazendo live nem nada com os livros aparecendo, porque o Francisco não deixa muito que eu fique trabalhando aqui em casa. Então eu vou na minha mãe e o fundo dos meus vídeos é sempre o guarda-roupa dela. Mas enfim, e aqui são alguns quadrinhos. Quem me conhece a minha casa, sabe que eu sou a louca dos quadrinhos. O Jota começou a aceitar isso há pouco tempo. Ele meio que regulava os meus quadrinhos. A parede da minha sala é cheia de quadros, a parede da minha cozinha é cheia de quadrinho. Toda vez que eu viajo, eu trago ou um postal ou alguma coisa pra botar em quadrinhos. Então eu gosto muito de ter essas lembranças na parede. E aqui no quarto a gente não tinha quadro nenhum. Aí a gente fez alguns enjambres aqui. Eu encontrei essa plaquinha, que é com a letra daquela música que eu toquei esses dias. Quem não viu pode ver aí, que eu toquei no dia do nosso aniversário. Que diz: eu tô com uma vontade danada de te dar todos os beijos que eu não te dei. Essa ilustração aqui, que tem escrito a palavra amor, é da Amanda Moll. É uma ilustradora de Minas, que eu gosto muito, eu sigo ela nas redes sociais. E eu sempre quis ter alguma coisa dela, é muito difícil eu comprar alguma coisa dela, até porque o frete fica super caro, tá? E também, enfim, é um trabalho artístico, é um trabalho manual, então ele é um trabalho que não é infinitamente barato, né? Mas eu acho que se cobra o valor justo. Mas esse aqui ela colocou à disposição no site dela para baixar, para fazer download, para imprimir em tamanhos grandes. Aí eu mandei imprimir em adesivo e botei numa moldura que a gente já tinha, que aliás era a foto do Jota pequenininho de cabelo cacheado. Sabe aquelas fotos antigas que toda avó tem, assim? Minha avó tem vários. Enfim, e aí a gente tirou a foto do Jota, porque já estava mofando. Não quero dizer nada sobre idades, mas enfim. E colocou, e aqui era um outro quadrinho. Tinha cabelos, né? Tinha cabelo. Aqui é a Bella Ciao, que a maioria das pessoas conhecem por ser a música do La Casa de Papel. Mas a gente colocou, essa aqui foi a escolha do Jota, pra ver como ele está aceitando os quadros. Ele mesmo escolheu um. Que eu tinha um quadro na sala da Comuna de Paris. Mas eu falei, eu troco pelo Bella Ciao. Aí a gente abriu o canvas, fez uma artezinha e botou uma parte da letra de Bella Ciao. O único problema de ter Bella Ciao no quarto é que eu acordo, porque do outro lado é nossa cama, tá? Aí eu acordo, olho e começo a cantar, então eu passo o dia inteiro meio que cantando Bella Ciao, uma coisa revolucionária, assim, que tá incutida na nossa mente. E aí, enquanto eu colocava os quadrinhos, eu tinha uma moldura preta, que tava vazia, tava sem nada, que era o que tava como na de Paris, eu acho até. E eu falei pro Jota, aqui dá pra gente colocar mais alguma coisa. Aí o Francisco disse assim: mãe, bota aquele quadro seu. O quadro seu era uma aquarela que eu tava pintando com ele esses dias. E aí eu digo: não, filho, então vamos escolher um seu. Aí ele foi lá e escolheu. Então nós temos o Olaf, pintado por Francisco, um gênio da arte. Aqui no nosso quarto ele ficou todo orgulhoso que a gente escolheu um desenho dele. Uma coisa que é legal, acho que a gente dizer, é que o quanto a gente tem ficado mais em casa e tem feito a gente olhar para os nossos ambientes, né? Porque às vezes a gente não para tanto para olhar. Se bem que a gente trabalha de home office há, 10 anos, mas esse ano eu tomei vergonha na cara e montei o home office mesmo. A gente arrumou o nosso quarto do jeito que a gente gosta. Muito disso tem a ver com o percurso que eu fiz, o percurso Afeta o Ambiente, da Carol Gomes. Quem ainda não segue ela no Instagram, super vale a pena. Ela oferece esse percurso várias vezes no ano, são 5 encontros, pra gente olhar pro nosso ambiente externo e olhar pro ambiente interno junto. Eu acho que tem muito a ver, assim, tem muita coisa a gente foi mudando aqui em casa depois desse percurso. Foi o home office, as plantinhas que eu sempre quis trazer pra dentro de casa eu trouxe,
um tapete, que eu sentia muita falta de tapete. Eu comprei um tapete só pra mim aqui do lado da cama, onde não passa cadeira, onde ninguém vai resvalar. Tá cheio de adesivo. E agora o Francisco botou um monte de adesivo do lado do tapete, que é pra enfeitar o tapete. Mas enfim, eu acho que foi um percurso bem importante do ponto de vista emocional e do ponto de vista do quanto eu estou colocando pra fora algumas coisas importantes pra mim. Mas hoje a gente queria falar um pouco sobre quanto a gente é privilegiado de ter essa oportunidade de poder abraçar as pessoas. Tem muitas pessoas na pandemia ficando longe de avós, longe de pais e mães, e a gente tá pertinho, né? Pertinho, assim, a gente pode abraçar, então tá com as nossas mães e tá com os avós da Bruna. Eu acho que uma coisa bem importante, a gente falou de afeto no ambiente, assim, dessa questão de estar faltando esse contato próximo, né? A gente eu sou muito de abraçar as pessoas, às vezes até assusto, assim, porque eu abraço desconhecido, eu gosto de abraço, sabe? Eu gosto de cumprimentar quem eu vejo todos os dias com um abraço. E, assim, eu tive poucas situações de sair de casa, mas o que mais me doeu foi encontrar pessoas que eu amo e não poder abraçar. Eu fui 2 vezes já na minha neurologista, que é uma pessoa que eu gosto muito, que a gente tá sempre muito junto, e as 2 vezes eu não pude abraçar ela, e isso me bateu, na primeira vez me bateu muito forte, assim, de eu chegar em casa chorando porque isso me fez falta. E aí a gente se compadece muito das pessoas que não estão podendo, né, não estão podendo abraçar porque ou que estão trabalhando fora, estão precisando, né, trabalhar, estão precisando sair, estão precisando se expor muito mais ao coronavírus, e isso faz com que elas não possam ser abraçadas, né? Não possam ter um contato tão próximo. Pessoas que estão mais isoladas mesmo, né? Que estão sozinhas, que eu acho que também deve ser mais difícil, né? É muito difícil para criança também, né? No dia do aniversário da minha prima, a gente combinou que a gente ia passar de carro na frente da casa dela para dar os parabéns. Minha prima é a Dinda. Dele é uma pessoa que a gente ama muito, assim, e que tá fazendo muita falta. Tá fazendo muita falta poder abraçar ela. E foi muito bonito ver, assim, o Francisco, tipo, ele deu um foda-se pra tudo e se agarrou no pescoço dela e ficou, assim. E ao mesmo tempo que a gente tava com muito medo, que a gente tem medo também, é uma coisa que, cara, faz muita falta, sabe? Faz muita falta esse afeto, essa presença das pessoas. Então eu acho que a gente queria falar mais disso até para agradecer por todo mundo que tá saindo aí pra fora e se expondo e trabalhando para que a gente fique seguro. Porque se em pouquíssimas situações que eu vivi eu sofri por não poder abraçar as pessoas, eu fico imaginando quem tá na linha de frente e não tá podendo abraçar às vezes os filhos, sabe? Não tá podendo ter isso que a gente tem de dormir junto com o filho. A gente viu uma cena na televisão, às vezes, de se vestir de dinossauro. É muito fofo, né? A gente tá muito à flor da pele por conta de tudo isso, porque por mais que a gente tenha, acho que isso é importante a gente dizer, por mais que a gente tenha o privilégio de ter uma casa, de ter conforto, de não precisar sair na rua, a gente tá com medo, a gente tá em sofrimento. Não tá sendo fácil passar por tudo isso. O isolamento social, ele é muito difícil, né? É muito difícil a gente não conviver com as pessoas que a gente ama, a gente não poder chegar perto, a gente não poder ter essa troca mesmo de afeto que é tão importante pro ser humano. Eu vejo o Francisco, assim, o quanto tá sendo difícil pra ele conviver com a gente, ele já não aguenta mais olhar pra nossa cara, eu acho. Então, o quanto é difícil para as crianças também, o quanto eles têm medo, o quanto eles querem brincar com outras crianças, né? O Francisco, ele tem visto os coleguinhas em algumas chamadas virtuais e ele fica muito excitado, assim, ele quer falar tudo, ele quer brincar, ele quer mostrar, porque eles sentem muita falta e eles
estão, né, nessa lógica de escutar sobre morte, sobre medo, e também estão com medo. Então eu fico pensando muito nas mães que estão trabalhando em hospital e não estão podendo estar com os filhos agora. E o quanto isso deve estar doendo muito de saber que os filhos estão em casa com medo, né? E tem uma questão que até a Bruna falou numa palestra que ela deu. O lado reverso da coisa de você estar em casa e ver seu filho, por exemplo, dar o primeiro passo. Tem acontecido coisas muito legais, né? Então a gente está tentando se apegar às coisas boas que estão acontecendo. É importante a gente ter algum sentido nisso tudo. Mas a gente queria gravar um pouco hoje um pouco para mostrar o quanto a gente está transformando esse ambiente que a gente tem que ficar tanto tempo agora num ambiente cada vez mais saudável e gostoso de ficar, porque não é ficar em casa o nosso grande fardo da pandemia. O grande problema, o grande sofrimento da pandemia é um vírus que está matando milhares de pessoas e que está deixando a gente com medo e que está tirando a nossa autonomia de sair de casa, né? A nossa autonomia de escolher poder fazer as coisas que a gente gostava, de poder abraçar quem a gente ama. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, de que ficar em casa é um grande privilégio que a gente possa aproveitar, que a gente possa reconhecer e emanar todo o amor que a gente puder para quem está saindo trabalhar por necessidade, para quem está saindo trabalhar porque está salvando vida, porque está, enfim, porque está fazendo a minha vida ser mais confortável. Eu acho que é um reconhecimento também, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa ser solidário, ter, assim, manter esses laços todos de solidariedade, de amor, porque não vai durar tão pouco tempo. E reconhecer o privilégio. Então, assim, a gente sabe que não vai ser por pouco tempo, que foram 3 meses, a gente não sabe quantos dias mais a gente vai contar. Então, que a gente possa contar esses dias juntos, que a gente aproveite das redes sociais para que o isolamento seja físico e não social mesmo, né? Que a gente consiga conversar, que a gente se escute, que a gente escute mais os outros e que a gente se abrace virtualmente e que a gente continue se emocionando com abraços. Eu acho que isso é importante, sabe? Que a gente não perca isso, de se emocionar com os relacionamentos que a gente tem. Beijo, gente. Beijo, gente.